Olá, meus amigos, minhas amigas do site Notícias Agrícolas. Estamos aqui nessa segunda-feira, diretamente de Uberlândia, Minas Gerais, para mais um programa Conexão Campo Cidade, o programa que tem como propósito maior unir o público urbano ao público rural, para que todos possam remar a canoa no mesmo sentido, na mesma direção, para a gente promover o desenvolvimento do agro brasileiro e da economia do nosso país. E hoje, ao lado do meu amigo querido Tejon, da Letícia Jacinto, do Antônio da Luz, nós temos o privilégio de receber o Anderson Belloli. O Anderson é executivo, o diretor da Federarroz, e ele vai falar para nós diretamente do Rio Grande do Sul, a realidade que muitas vezes a gente acaba... Marcelo, caiu? Alô? Segue o baile, Tejon. Então, seguimos aqui, Marcelo foi tomado aí por uma falta de luz, alguma coisa assim. Mas, enfim, o Marcelo estava dizendo de uma visão, Anderson, de um flash sobre a realidade que está acontecendo aí agora, e porque depois acho que nós vamos estar, eu pelo menos quero debater muito com você a questão do abastecimento do arroz brasileiro versus essas insinuações com relação às importações. Mas dando sequência aqui ao que o Marcelo estava colocando, por favor, Anderson, o teu momento real, a realidade aí agora, como é que está, por favor? Bem, o que eu posso dizer antes de dar boa tarde a ti, Tejon, ao meu amigo Antônio, Letícia, ao Marcelo que estava aí, telespectadores. Em primeiro lugar, é uma satisfação muito grande estar podendo participar do programa aqui. E eu tenho certeza que aquilo que eventualmente eu não souber responder ou que não tiver a condição de dar uma resposta completa, o Antônio vai estar aqui para me ajudar, porque é um parceiro aqui da Farsul que há muito tempo nos ajuda numa série de questões da horticultura aqui, dessa agricultura feita na parte sul do estado do Rio Grande do Sul, né, Tejon? E é importante, até o próprio nome do programa, acho que ele é muito ilustrativo hoje, nessa conexão campo-cidade. Ou seja, nós estamos hoje aqui com o objetivo de passar para o público urbano uma realidade daquilo que acontece aqui no fim do fundo do Brasil. Então, nós temos, antes de mais nada, essa agricultura que é feita na parte sul. Dividimos o estado do Rio Grande do Sul em dois. A parte de cima, norte, a parte sul. O arroz, veja bem, o arroz ela é produzida, ela é plantada, essa cultura tão importante para o nosso estado, do meio do estado, grosso modo falando, para baixo. Então, é o chamado Pampa Gaúcho, e é ali que nós plantamos arroz. E o que nós temos para colocar um ponto de início, um ponto de start nesse debate que me parece muito importante? Temos vários pontos para ser abordados. O primeiro deles, Tejon, eu não posso iniciar a falar sobre desabastecimento em decorrência do temporal, das enchentes, desta catástrofe que o Brasil todo tem enfrentado, sem tecer durante um minuto considerações muito breves sobre o que está acontecendo no Rio Grande do Sul nos últimos 20 dias, Antônio, e depois tu pode me ajudar e complementar. E eu me sinto muito confortável em dizer isso, porque eu estava comentando ali com o Marcelo, contigo, antes, eu ando 8, 10 mil quilômetros por mês aqui, entre Porto Alegre, região sul, toda essa área que nós temos de arroz aqui no Rio Grande do Sul. E também ando muito aqui em Porto Alegre, nós temos negócios aqui na região da capital e região metropolitana. Então, nós tivemos, eu estou há 20 dias aqui, e por isso que me sinto muito à vontade de conversar, trabalhando com doações, trabalhando com voluntário, trabalhando em resgates, além, evidentemente, de tratar as questões do setor. E o que nós temos, Tejon e ouvintes, é a maior catástrofe ambiental, né, do Brasil, da história do Rio Grande do Sul, que colocou a famosa enchente de 1941 longe daquilo que estamos enfrentando. Ontem nós andávamos aqui na região metropolitana, porque nós estamos, depois eu vou falar um pouco sobre isso, nós estamos implementando o setor orizícola, aqui os arrozeiros estão trazendo as bombas de irrigação desta lavoura de arroz irrigado do interior para Porto Alegre, para a região metropolitana, aqui que são cidades lindeiras fortemente atingidas, como Canoas, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Eldorado, enfim,
para tirarmos a água que ainda bate em vários locais, veja bem, Tejon, em vários locais nas casas, no teto das casas. Então, ontem nós andávamos ali no Novo Hamburgo, São Leopoldo, e a água está no teto das casas. É disso que estamos falando, meu caro Tejon. E por isso que é importante destacar o quê? Esse desastre, verdadeiro catástrofe que está ocorrendo no estado do Rio Grande do Sul, que prejudica muito a nossa economia, a nossa questão social aqui, ela pegou, eu já passo a palavra para a gente, para ser dinâmica a nossa conversa aqui, ela pegou o meio do estado do Rio Grande do Sul. A partir, nós podemos dizer aqui, grosso modo falando, de Santa Maria, que é uma região roseira. Ela pegou o meio do estado do Rio Grande do Sul, veio rasgando, passou pela serra, o chamado Vale do Taquari, que já havia sido destruído em setembro, cidades ali como Mussum, Roca Salles, infelizmente já famosas, pegou a região metropolitana, que é Porto Alegre e cidades aqui próximas, lindeiras, e desceu posteriormente através do Lagoa dos Patos, todo mundo já conhece o mapa do Rio Grande do Sul como nunca, através dessa inundação que foi passando para outras cidades. Então, nas regiões roseiras, e aí eu passo a te responder, Tejão, e já coloco a palavra para debate aqui, acho que é importante, com isso a gente consegue começar a se entender. Das 6 regiões arrozeiras que tem, depois o Antônio me corrige, 6 regiões, vejam bem, Fronteira Oeste, Campanha, Zona Sul, PCI, PCE, que é País Costeiro Interno e Externo, nós temos uma região, que é a Central, que foi fortemente atingida, mas ela já tinha, quando do início dos temporais, Tejon, Letícia e telespectadores, ela já tinha colhido mais de 65% da sua área. Então, essa região, que é importante, restava ainda, porque era a última região arrozeira, ela tem tradicionalmente um plantio mais tardio, ela era uma região arrozeira que ainda tinha 40% a ser colhido. Porém, as demais regiões, e isso é importante, já tinham, conforme o Instituto Unesco do Arroz, 85%, Tejon e ouvintes, do seu cereal sido colhido, apesar de uma safra muito difícil, com a minha, e pode falar um pouco sobre isso. Ou seja, nós temos uma projeção de safra, já dando a palavra para os senhores, com relação à produção, produtividade, área colhida, área plantada, estoque de passagem, o que vai sair do país, o que vai entrar, de aproximadamente 7 milhões e meio, 7 milhões e 200 mil toneladas de arroz aqui no Rio Grande do Sul. Nós temos aqui hoje uma previsão de safra no Rio Grande do Sul de 7,2 milhões de toneladas, ou seja, 1,24% menor, veja bem, daquilo que se projetou inicialmente e daquilo que tivemos na safra passada, que deu conta, muito bem, obrigado, do abastecimento da segurança alimentar do Brasil. É assim que eu começo a minha fala, Tejon. Muito bem, obrigado. Marcelo está de volta aí? Estou de volta, Tejon. Eu tive um probleminha técnico aqui, mas já trocamos o computador, já estamos de volta e segue agora com o Antônio aí, Antônio, por favor. Bom, em primeiro lugar, boa tarde, Marcelo, boa tarde, Tejon, boa tarde, Letícia, e uma boa tarde muito, muito especial ao meu caro amigo Anderson Belloli, que é um grande executivo da nossa irmã, da Federarroz, que é uma entidade super importante, que representa os produtores de arroz no estado do Rio Grande do Sul, e que tem uma longa ficha de trabalhos prestados para o nosso estado, para o nosso setor arrozeiro em particular. Eu quero contribuir com o que já trouxe o Anderson com alguns números. De acordo com a Conab, relatório divulgado na semana passada, já considerando as perdas no Rio Grande do Sul, nós deveremos ter uma produção no estado do Rio Grande do Sul 4,9% maior que do ano passado. O doutor Anderson foi muito, muito claro. Em relação ao primeiro relatório, caiu um e pouco. Mas em relação ao ano passado, o aumento é de 5% na produção. Se não faltou arroz ano passado, por que faltaria nesse? Por que faltaria nesse? Além do mais, eu vou colocar outros elementos aqui. O preço do arroz, ele dá dinâmica também internacional. Entre janeiro e abril deste ano, nós importamos 564 mil toneladas de arroz. Nosso saldo entre importação e exportação é negativo, ou seja, nós importamos mais do que exportamos. E do que é feita a oferta? A oferta é feita dos estoques iniciais,
mais a produção, mais as importações. Se eu produzi mais e eu importei mais, o que aconteceu com a minha oferta? Ela aumentou. Nós temos mais produto. O que aconteceu? Nós temos dois problemas que de fato aconteceram. Primeiro deles, né, quando dá toda essa catástrofe que o Anderson muito bem desenhou e que nós já falamos aqui em outros programas, ela nos trouxe um problema logístico. Subir da região sul, passando por Porto Alegre, virou um problema. Agora, todo produto ele pode sair por outras rotas, inclusive tem a principal região produtora, que é o Oeste, ela sequer passa por Porto Alegre para subir. Então, nós temos um problema logístico pontual, que agora já está, inclusive, normalizado. Já pode passar por Porto Alegre tranquilamente, desde a semana passada. Ô, Antônio, você está entendendo, nesse caso, que essa liberação da importação de arroz de outros países fora do Mercosul, então, é uma atitude totalmente precipitada do governo? Não, eu acho ela totalmente errada mesmo. E outro problema que nós tivemos, se somando à questão logística, é que a enchente em Porto Alegre foi tão calamitosa, mas tão maior do que as pessoas conseguem imaginar, que a água chegou nos centros do governo, inundando as áreas onde o governo do estado mantém seu centro de processamento de dados. Nós ficamos sem sites dos governos e sem a capacidade de emitir nota fiscal. Olha o tamanho do que nós estamos falando. E aí sim, enquanto esse problema não se resolve, nós temos dificuldade de escoar o produto para outros estados, por uma questão burocrática. Agora, é mais rápido e mais fácil resolver isso do que trazer produto de outros países. Vai levar muito mais tempo, quando chegar está resolvido. Estas medidas, primeiro, o leilão, ela não é deste ano. É isto que é preciso ficar claro. O governo fez esses anúncios no ano passado. Se botar no Google e botar ali entre 1º de janeiro e 30 de dezembro do ano passado, já vai se ver que o governo tinha e tem a intenção de usar a Conab para interferir no nível de preços desde o ano passado. As enchentes são mera desculpa para fazer o que já estava programado. E digo mais, a retirada da tarifa externa comum, ela só reaviva algo que nós já tivemos aqui no Brasil por muitos anos, que é o capitalismo de compadres, onde alguns segmentos são altamente favorecidos por esse tipo de política, em troca do prejuízo de outros. Então, eu, inclusive, se é para tirar a TEC, eu sou a favor de tirar a TEC, a tarifa externa comum, do produto pronto para o consumidor, aquele que está no saco. Aí eu concordo. Aí, se for assim, que é para toda a cadeia ser prejudicada, aí eu concordo. Agora, só uma parte da cadeia, não. E hoje, o produto do Mercosul entra no Brasil sem pagar nada de imposto. Aliás, a carga tributária para uma indústria comprar do arroz gaúcho é maior do que comprar do arroz uruguaio, argentino ou paraguaio. E nós temos, em termos de ICMS, por causa da lei dos portos, quando vai passar para outros estados, que é a maior parte da produção. Nós não temos liberdade de compra de insumos, onde a gente bem entende, nem de máquinas, nem de peças, nem de nada. Então, a TEC, ela é pequena, mas ela ajuda a balancear um setor que não tem a possibilidade de comprar insumos onde ele bem entende. Então, como é que quem compra o produto produzido por nós tem toda a liberdade do mundo e quem produz não tem a liberdade de comprar os insumos onde quer, para poder fazer o contrapeso? Eu sou a favor do livre mercado, mas vamos fazer o livre mercado para todo mundo, então. Para tudo, libera tudo. Aí, beleza. Agora, livre mercado para uns e mercado fechado para outros, aí não dá. Tejon? Eu já comentei, falta a Letícia. Letícia, por favor. Boa tarde aqui a todos, né, aos nossos telespectadores e aos amigos aqui. Bem-vindo, Anderson, conosco. Eu queria entender um pouquinho, o Antônio, e você trouxe aí a situação atual, e a gente tem produção de arroz, não seria necessário trazer a... Letícia.
Oi, estão me ouvindo? Agora voltou, agora voltou. Não seria necessária importação de arroz, isso pode prejudicar o mercado aí numa hora que está precisando. Eu queria que vocês falassem um pouquinho da próxima safra, né? A gente já tem levantamentos aqui que prejuízo da agropecuária é de 2 bilhões. E o que se espera da próxima safra do Rio Grande do Sul? Ela vai ser bem afetada, né? A gente perdeu terra, máquinas, instalações, até reconstruir isso daí. Mas também o Anderson trouxe que das 6 regiões arrozeiras, somente uma região foi atingida. Eu queria compreender aí o que está por vir. Quando será contado na próxima safra, o que será realmente afetado, se a nossa preocupação é só para o próximo ano. Antônio, posso começar a responder e depois tu trabalha um pouco mais? Pode ser? Vamos lá. Eu quero colocar algumas informações a mais nesse contexto, já ficou muito claro aqui com o meu comentário, com as considerações muito fundamentais do Antônio mais uma vez. Nós temos aqui, então, 6 regiões arrozeiras, uma foi fortemente afetada pelos problemas agora de maio, pela essa catástrofe, porém as demais regiões, isso não podemos deixar de esquecer, elas estão sendo afetadas. Hoje o arrozeiro consegue ter uma boa situação econômica financeira, porque ele passou a implementar soja, ele passou a exportar arroz, ele passou a ter uma gestão cada vez mais eficiente, nós diminuímos a área. Bom, isso é um elemento importante. Então, nós temos uma situação diferente entre essas 5 regiões arrozeiras daquela depressão central em que o arrozeiro perdeu não a safra, tá, Letícia e telespectadores, aqueles 40 mil hectares que eventualmente faltavam ser colhidos. Desses, cerca de 20 mil parece que foram fortemente afetados, que, como diz o Instituto Rio Grande do Arroz, que é o instituto que nós usamos, parece que o Antônio usou da Conab, nós usamos mais aqui do Instituto Rio Grande do Arroz, é uma questão de escolha. Então, assim, nós temos essa situação. Ali nessa depressão central, Tejon, Marcelo e demais, o produtor perdeu não a safra, uma parte significativa, mas perdeu implementos, colheitadeiras, perdeu tratores, casas, se não toda a propriedade, em alguns casos, inclusive, a vida. Então, esse é um elemento importante. Outra situação que eu não quero, antes de responder, Letícia, não vou deixar de fazer isso, é a seguinte, e aqui eu faço uma ressalva ao jornalismo sério, ao jornalismo profissional, à imprensa que busca informações de qualidade. Eu não posso guiar a minha interpretação de uma realidade que eu não conheço, porque muita gente que fala do Rio Grande do Sul e da safra de arroz gaúcha, como tudo, né, Tejon, não sabe nem o que está falando, não sabe nem para que lado fica o Rio Grande do Sul, que dirá depressão central ou fronteira oeste, Santa Vitória do Palmar. O que nós temos aqui? Youtubers e influências digitais fazendo considerações sobre um abastecimento, um desabastecimento que iria acontecer, que o valor do arroz ia triplicar. O que aconteceu? Associado a um governo que tomete algumas medidas, me parece, populistas, que já queriam ser, como muito bem colocou o Antônio, ser implementadas de longa data, sem informação necessária, de forma equivocada, que prejudica quem? Aquele consumidor que não pode se estocar de arroz, primeiro ponto. E a classe média, a classe alta vai lá e compra arroz, se estoca 2, 3 meses, se não comer, toca fora, doa e acabou. Agora, o produtor, o consumidor que ganha um salário mínimo ou menos por mês, ele não consegue se estocar, ponto 1. Então, prejudica a classe mais vulnerável, aquela que se busca defender em tese, ponto 1. Outra situação, também importante, essa medida prejudica, sobretudo, o pequeno produtor rural. E aí eu começo a te responder, Letícia, de maneira muito rápida aqui, para dar mais dinâmica a nossa conversa, para ser interessante, sobretudo para o nosso telespectador. O pequeno produtor dessa região, essa região afetada, Tejon, o cidadão lá planta 4, 5, 20, 30 hectares. Quando ele é grande nessa região, ele planta 80. Não é Uruguaiana, Fronteira Oeste, Campanha, Zona Sul, que o cara tem 200, 300, 1.000 hectares de arroz. É diferente. Esse cara lá tem arroz, uma área grande, e soja. Está perdendo muito aqui com esse problema todo que eu vou falar depois, eu e o Antônio. Mas esse cidadão, além de ele ter só arroz, é pequeno produtor. Então, o governo federal, com essa medida, ele prejudica, Antônio, me ajuda, dois nichos extremamente vulneráveis. É o pequeno produtor, no primeiro momento, e depois toda a cadeia, evidentemente, mas, sobretudo, o consumidor que nós estamos querendo defender nesse momento. Ponto. Essa é a situação. Um Estado que tem problema de chegue, que não acaba mais, Tejon, Marcelo, nós não precisávamos de mais uma polêmica. Nós tivemos aqui 4 das nossas principais vias aqui de escoamento de arroz interditadas. 4 das 4. Sem falar que nós não conseguíamos colocar nota fiscal e ainda no estado que caíram 13, 14 pontes, meus senhores. Essa é a realidade do Rio Grande do Sul nesse momento. Antônio, te passa a bola, por favor. Eu acho que é bem isso.
E eu só acrescentaria que todas as intervenções no mercado não são só no arroz. Olha o que está acontecendo na Petrobras. Olha o que aconteceu em governos anteriores com energia elétrica. Lá em 2012, lembra aquele negócio de baixar à força o preço da energia elétrica? Depois ela aumentou mais de 500%. Eu posso ficar aqui falando do quando foi feito na energia, quando foi feito no combustível. Eu posso falar desde lá do tempo que o ministro Funaro era ministro da Fazenda, da Sunab, da tentativa de controlar preço. Eu posso aqui passar todo o programa dando exemplos que não funcionaram. Eu posso pegar a Argentina aqui e trazer um monte da lembrança recente de congelamentos, tabelamentos, interferências governamentais nos níveis de preço e o quanto isso aumentou a pobreza no Brasil ou em vários outros países do mundo. Mas eu peço para quem defende essa medida me contar um caso. Pode ser no Brasil, pode ter sido há 100 anos atrás, pode ser qualquer lugar do planeta, mas eu quero que me digam para mim um caso de tentativa de controle governamental de preços que funcionou. Eu não quero 2, eu não quero 3, eu não quero 10, eu quero uma vez que isso tenha funcionado ou que isso não tenha se tornado um problema ainda maior para as pessoas que são, de fato, mais vulneráveis. E quando o governo, que não é um influencer do YouTube, quando o governo diz, olha, eu estou preocupado com o abastecimento e por isso vou tomar uma medida do tamanho dessa, que é da intervenção no mercado, e vou importar, o que sinaliza para as pessoas? Vai faltar arroz. E aí o que as pessoas fazem? Correm. Estocam. E aí estocam, compram o que não precisam. Nenhum supermercado e centro de distribuição no país está preparado para receber uma demanda imensa de uma hora para outra. Ninguém está. E aí gera o desabastecimento. E se eu tenho uma pessoa, se eu vendo, sei lá, 100 quilos por dia, daqui a um pouco a minha demanda vai para 300, é óbvio que o preço sobe. Então, esse tipo de fala, ela precisa ser entendida que ela tem efeitos colaterais. É a geração do desabastecimento em si, e o outro é o aumento de preço. Que é justamente... assim, eu estava refletindo em cima do que o Anderson falou e que você falou. Normalmente, os governos erram por tomar decisões lentas, demoradas, né? Essa decisão foi muito rápida e ela foi errada por falta de entendimento do contexto, na visão de vocês, por populismo ou por falta de visão do todo. O que você acha que levou ao governo tomar essa decisão tão errada? Eu me arrisco, se o Antônio permitir, é um misto de fatores. É um projeto de governo, um plano de governo aqui que nos parece buscar algumas situações artificiais, gerando, me parece, algum tipo que não condiz com a realidade de crise, para que possa justificar algumas medidas como essa. Se o governo colocar em prática aquilo, e eu não esqueci a tua pergunta, Letícia, eu vou responder ela aqui. Vou fazer um plano de fundo rápido aqui. Se o que o governo busca, senhores, que é botar um preço final no quilo de arroz a R$4, isso reverte num preço, muitas vezes, pago ao produtor na saca de arroz produzida no Rio Grande do Sul a R$80, grosso modo falando. Isso reverte na quebra, aí não só daquele produtor da Depressão Central, mas de parcela significativa, se não todo o setor orizícola aqui do estado do Rio Grande do Sul. Ponto 1. O que vai reverter além disso? Se o governo conseguir implementar artificialmente por um erro de leitura, e vou procurar entender que é falta de visão, que é uma informação incorreta do que está acontecendo, vai gerar uma crise no setor que vai acontecer o quê, Tejon? Como todo mundo, eu muito aprendi com o Antônio sobre isso, e muitos problemas nós enfrentamos aqui no estado do Rio Grande do Sul nos últimos 10, 15 anos juntos. Nós vamos gerar uma redução de safra, porque o privado ele precisa ter lucro, é empresa. Então, ele vai buscar lucro para reduzir a área. O que vai acontecer? Menos arroz disponível à população e, evidentemente, um preço mais alto. Que foi justamente o que fizemos, e aí muito debatimos isso na época, eu e o Antônio, junto com o Federarroz, Farsul, entre outras entidades. O que nós fizemos? Não paramos de esperar o público, né, Antônio? O que nós fizemos?
Começamos a colocar soja, outras culturas, aí tem 2 safras da Farsul aqui sendo implementada, do Senar, que é um programa de muito sucesso já aqui no Rio Grande do Sul, tentando aumentar a capacidade financeira e econômica com o portfólio do produtor rural. Então, botamos soja, entre outras culturas, nesse Pampa Gaúcho, que antes só tinha arroz e pecuária. Nós passamos a exportar arroz, repito, nós não exportava arroz 10 anos atrás. Isso diminuiu a área, ou seja, nós fizemos, né, Antônio, aquilo que cabe ao privado fazer, sem esperar o governo, porque toda vez que o governo se coloca, se intromete, entre aspas, no privado, dá problema. Então, assim, o governo tem que ficar longe do mercado, salvo exceções muito pontuais. E foi isso que fizemos. A próxima safra, Letícia, nós temos convicção que, apesar das dificuldades, nós teremos uma safra, a princípio, salvo alguma intervenção governamental muito forte, que nós temos que tentar mitigar e minimizar os danos. Uma safra que vai dar 850, 830 mil hectares plantados no Rio Grande do Sul aqui, com o resto do Brasil, nós temos convicção, tá? Com alguns movimentos que temos que fazer, as entidades aqui no Rio Grande do Sul, convicção que sim, teremos uma próxima safra apta a garantir, Tejon, Marcelo, a segurança alimentar do Brasil mais uma vez. Te passo a palavra, Antônio, por favor. Anderson, queria fazer um comentário sobre isso, que eu tenho acompanhado isso. Conversei primeiro com o André, da Federa Arroz, conversei com o pessoal da Bia Arroz, e eu considero essa forma de comunicar uma burrice. É burrice. Tudo isso que vocês estão falando, sem dúvida alguma, e o que você traz, Anderson, sobre o pequeno agricultor e o consumidor aqui na ponta, 2 prejudicados, então é um tiro que sai pela culatra, sob o ponto de vista populista, sob o ponto de vista eleitoreiro. Então, é uma grande burrice. Agora, o que eu fico mais impressionado, Antônio, quando você coloca aí o governo ao longo da história, eu fico mais impressionado neste momento. Neste momento, teria que haver minimamente uma consciência afetiva. Teria que haver, neste momento, pelo menos uma consciência de acolhimento. De amor, de amor. Pois é, no mínimo. Então, quer dizer, pessoal, primeiro problema acontecendo, nós vamos fazer de tudo para ajudar o Rio Grande do Sul, etc. Agora, lá tem coisas importantes. E eles têm lá. E eu tenho informação, Federa Arroz está dizendo, a Bia Arroz, o pessoal da indústria falando a mesma coisa, tem a Farsul. Quer dizer, nós temos lá uma reserva efetiva para vender o Brasil de arroz. E é muito importante que essas famílias agrícolas tenham um escoamento, recebam, vendam o seu produto. Então, nesta hora, nós vamos fazer de tudo para fazer a logística acontecer e nós vamos fazer com que o arroz do Rio Grande do Sul, que é o melhor do mundo, tá certo? Que esse arroz chegue ao abastecimento. Não se preocupe, povo brasileiro, tá certo? Então, independente da história, das besteiras, não interessa a história da besteira. O que me interessa neste momento é uma imbecilidade, é uma burrice de comunicação. E, além de ser uma burrice de comunicação, na minha forma de ver, burrice de populistas, idiotas, eu vou acalmar o povo, que eu vou garantir, isso aí é uma idiotice. Eu acalmo o povo dizendo, nós temos produto nesse sentido no Brasil. E nós vamos trazer ele, e ao fazer isso, nós vamos estar fazendo, de fato, o bem para milhares de famílias agrícolas, se eu não estou enganado, no Rio Grande do Sul é mais de 300 mil, se eu não estiver equivocado, o Antônio me corrige. Então, é uma burrice muito grande. E aí, o que gera isso? Feijão também. O pessoal do feijão, conversei com eles outro dia, olha, tá uma onda de que vai faltar feijão. E aí o pessoal vai no supermercado, e o que você falou, André, tudo bem, o cara da baixa renda não vai, mas o cara da média para cima, ele compra 10 sacas. E ele gera a inflação, como ele é o Jordão, amigo nosso aqui, da internauta, estava colocando. Ou seja, gera. Conversamos outro dia com o embaixador Rubens Barbosa, do trigo. Também não vai ter. Não, calma, não está ainda na hora do plantio do trigo. O embaixador disse: não tem nada para assustar o brasileiro com relação ao pãozinho, ao feijão, ao arroz. Fica uma burrice. Realmente, que é estonteante. Burrice, na minha forma de ver. Tejon. Burrice maldosa. Nessa hora Tejon. não era possível fazer uma coisa dessa. Pronto. A prova clara disso que você está falando, ser o carimbo que certifica isso que você está falando, é nomear um
candidato ao governo para fazer a gestão de crise. Se você tem uma intenção de amor, você nomeia uma pessoa super bem preparada, que está sem interesse nenhum de nada, e o interesse maior é a competência de gerenciar bem uma crise para que as coisas voltem à normalidade o mais breve possível. Aí você pega e nomeia um ministro para cuidar de crise que não tem experiência nisso, e só porque ele é candidato ao governo do Estado. Marcelo, eu não vou entrar nesse mérito, porque quando a gente entra nisso, a gente está estimulando o burro. Eu não quero entrar nessa conversa daqui, do governo de lá. É uma conversa humana. Está errado. Pronto. Agora, se é o cara que vai vir, esses interesses todos concordam contigo. Mas isso está errado. Num momento humano como esse, é desumano fazer o que está sendo feito com os agricultores gaúchos. Está errado. E é burro, Pablo. Então, se a gente trouxer aqui o Beltrano, o fulano, o cara, a gente acaba politizando o tema. E não acho que seja hora de politizar nada. Escuta, quem tem boa intenção, vamos na boa intenção. Agora, nós temos que abrir a boca, nós temos que ser bravos aqui nesse momento. Está errado, é burrice, não pode fazer. Pronto. Anderson. Dentro do... Marcela, eu vou colocar mais uma coisinha aqui, que eu acho que o Anderson responde. Sim. Problema da Petrobras, né? Somente com essa troca da presidência, os temores que o mercado está de maior intervencionismo do governo federal, conforme está fazendo aí, em 3 dias a petroleira perdeu 50 bilhões em valor de mercado. Então, na hora que a gente fala em falta de dinheiro para seguro, em falta de dinheiro para perdas maiores aí, feitas por conta dessa burrice também que o Tejão tem trazido. Mas hoje, gente, eu geralmente não releio essas coisas aqui, mas eu tive acesso a um post do Greenpeace falando sobre o Rio Grande do Sul, e a gente sabe quantos seguidores tem, quanto que isso aí traz. Então, aqui eu vou ler para vocês, abre aspas. Essas chuvas diferentes são resultados de mudanças climáticas, além do avanço do agronegócio, que desmata grande área de vegetação nativa, diminui muito a capacidade do solo de absorver a água. E aí tem uma outra aspas no post seguinte, que eu acho que é muito pior. Não é a mesma tragédia para todo mundo. Isso deve ter entendido. As pessoas mais impactadas pelas crises causadas pelas mudanças climáticas são as que já estão vulnerabilizadas por outros motivos, como, por exemplo, quem sofre com racismo, a LGBTfobia, machismo e pobreza. É impressionante a criatividade e a irresponsabilidade, além de disseminar, né, e não trazer os dados corretos sobre o agronegócio, a importância do agro para esse estado, tudo que tem feito, balança comercial, tanto que preserva, como é que o cultivo assegura milhares de nutrientes no solo. Além de tudo isso que a gente discute aqui dessa conexão campo-cidade, a falha de comunicação também. Então, a água ali, ela tá escolhendo, pelo que foi feito o post, que casa ela vai entrar. Tem que ter sofrido de vulnerabilidade em algum momento. E a gente tem visto isso com tanta frequência, que o amor que o Tejão trouxe e a vontade de ajudar, e uma comunicação mais bem feita numa hora que poderia vir de qualquer órgão desse nível, só tem piorado, que é disseminado. Muita gente curte, né? Antes só do Anderson falar, eu só queria trazer um ponto para contribuir com o que disse o Tejon e o que disse a Letícia. Quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês têm ideia do que é estar em Porto Alegre, vivenciando tudo que nós estamos vivenciando, e ainda ter que vir explicar esse assunto dessa política para o arroz? Vocês têm noção que a gente passar por isso e ainda ter que conviver com posts como esse do Greenpeace, que nem sabe onde é que é o Rio Grande do Sul? Sabe? Isso é aquela questão da humanidade que vocês estavam falando. É muito duro, muito difícil. Tem razão, Marcelo. É de uma burrice. E essas coisas, do ponto de vista humano, Antônio, do ponto de vista humano, é inaceitável. Você pode ter ideologia daqui, ideologia de lá, Greenpeace faz um trabalho que aparecer na mídia.
isso é errado. Agora, eu também estou sentindo falta, do ponto de vista da comunicação, de uma voz mais reunida, mais unida, uma voz também forte, que se posicione com clareza e correção. Também sinto falta disso, tá certo? Também não está bem conduzido o processo de comunicação do lado A do agro. O lado B faz uma farra danada, o lado A não está bem conduzido. Esse momento, e eu vou me permitir, né, falar mais um pouco aqui no programa. Eu sou visita aqui, então eu tenho que saber como ser visita, eu tenho que sempre esse cuidado. Não, fica em casa, Anderson, você está em casa. Obrigado. Nós temos um histórico aqui, né, de evitar entrar nesse jogo de polarização. Então, eu me sinto muito à vontade para criticar ou fazer algum comentário sobre aquilo que está acontecendo hoje aqui. Nós temos evitado, e eu muito feliz a fala do Tejão, não é o momento para polarizarmos. Infelizmente, eu acredito que a situação é tão grave, mas tão grave, que algo que já era prejudicial ao interesse público e ao bem comum pode ser ainda mais grave. E eu não quero aqui parecer dramático, senhores, eu tenho limitações com a política de gestão da FEDERARROSS, até das minhas manifestações públicas, então procuro manter uma certa sobriedade, atendendo ao que preconiza a entidade. Mas a situação do Estado do Rio Grande do Sul, senhores, ela é, como muito bem disse o Antônio, ela é dramática, ela é terrível, ela é triste, nós não nos recuperaremos tão cedo, se é que vamos. É caso, como eu disse, ontem eu estava aqui perto, no Vale do Rio dos Sinos, né, porque eu estava lá em São Leopoldo, no Ruburgo, a gente estava implementando essas bombas. Repito, tem casas que vão ficar, se nós não conseguirmos bombear essa água, mais 30, 40, 60 dias, pessoas pobres, extremamente pobres. Mas vamos lá. Em resposta ao Greenpeace, de alguém que está aqui no foco, no olho do furacão, como o Antônio, e que tem, por uma condição e um perfil, trabalhado em outros, até pela possibilidade que a FEDERARROSS, minha profissão me dá, nós estamos nos resgates, nas doações. Algumas regiões, no Vale do Taquari, por exemplo, não são gays, negros e pobres que são atingidos. É todo mundo. Em alguns casos, Tejão, sobrou a piscina do cara. Os condomínios são varridos do mapa. Parece uma guerra, parece uma... Se tu tira se tu lá de uma foto da Ucrânia, do Afeganistão, de Israel, lá com uma faixa de Gaza, foto de Mussum e Roca Salles, não é diferente. É isso que estamos vivendo aqui. Empresas pujantes aqui do Vale do Rio dos Sinos, aqui que nós chamamos, tá? Ontem eu contei, tinham 20 caminhões com água no teto. O Parque Fabril de distritos industriais aqui, que são poucas indústrias e aí isso é importante, são poucas indústrias que ainda conseguem sobreviver no Rio Grande do Sul por várias razões, questões de logística, questão de falta de competitividade. Aí vai embora, o Antônio fala sobre isso muito melhor que eu. Elas não vão ter condições, talvez, de se recuperar. E aí, os poucos setores que ainda têm condição de salvar minimamente, né, o desenvolvimento social aqui, econômico do Estado, por uma decisão equivocada, uma leitura populista, talvez, né, totalmente errada do contexto, pode sofrer o risco de quebrar de vez. A situação do Estado do Rio Grande do Sul, senhores, é delicadíssima. Se prometeu mundos e fundos, a minha preocupação, qual é, Antônio e demais, já vou devolver a palavra a vocês com uma... Agora eu vou provocar aqui, né? A minha preocupação é que daqui a 3 semanas, quando o telespectador encher o saco desse assunto, quando surgirem novos escândalos, um acidente grave, um assassinato de alguém famoso, talvez, esse assunto morra. E ninguém mais fale do leilão do arroz. Nosso problema está resolvido. Mas ninguém mais vai falar da linha de financiamento dessas pessoas que não tem para onde correr, dessas empresas que vão quebrar. A situação do Estado do Rio Grande do Sul, que já não era boa, Antônio, me ajuda, ela passa a ser extremamente difícil. Nós temos aqui hoje cerca de 600 mil pessoas sem casa. Isso dá 6 a 7% do nosso Estado. Então, é um elemento social, que já que tu trouxeste, Tejão, que para mim é muito caro. Nós estamos falando de um momento extremamente delicado. Não há espaço, meus senhores, para polarização, para política de baixa qualidade. Isso, Tejão, só mais um elemento que eu acho que é importante, bacana vocês falar. Muito dessa falta de informação correta, ou dessas inverdades que são levadas a cabo, desse prejuízo
que causa, né, esse prejuízo que causa o prejuízo sempre do negócio, é culpa nossa que não conseguimos, né, se organizar para divulgar aquilo que nós fizemos de bom. Brilhante, Anderson, parabéns. Bom, gente, vamos agora, nós temos alguns outros assuntos para a gente tratar, e eu queria ver com você, Tejon, a questão da sua preocupação aí com essa questão da comunicação em geral do agro. O que nós vamos fazer para mudar esse contexto, Tejon? Que a gente fala aqui toda semana e parece que não dá eco. Olha, Marcelo, é uma coisa difícil, porque tem tanta... Aliás, os riscos do mundo, né? Eu estava vendo um estudo, os 3 maiores riscos do planeta Terra hoje: primeiro, fake news; segundo, mudança climática; terceiro, polarização social. As três porcarias sérias, complicadas do planeta Terra. Então, fake news é uma indústria organizada para interesses, geralmente interesses extremos, interesses políticos, ideológicos, mas é um processo organizado, estruturado, com estética, com talento criador. Quando Letícia traz ações organizadas de comunicação de Greenpeace, há uma inteligência nesse processo, trabalhando isso com mídias. Eu conheci um diretor do Greenpeace lá na França, ele falou: a gente pega no pé das 500 maiores corporações do mundo e vamos passar. Ou seja, há uma estratégia. Nós aqui, quando falamos dessa organização séria do nosso agronegócio, ele é totalmente disperso. Então, a gente não tem uma voz, um comando nesse sentido, e nem uma organização como existem por parte do mundo do fake news. Agora, cabe a gente, talvez, ser mais enfático, e cabe a nós, eu diria, um conselho. Eu não falo mais de detrator. Não coloco mais detrator. O que o detrator quer é aparecer na mídia, e na minha mídia, se eu deixar. Então, eu não tenho mais conversa para detrator. Nós temos muita coisa positiva para tratar. Então, eu sinto falta dessa inteligência, dessa orquestração das true news. Contra fake news, contra imbecilidade, tem que ter true news. E isso exige um grupo humano, mas exige também recurso, estrutura, para que a gente possa estar trabalhando e jamais respondendo ao detrator. Porque quando a gente responde ao detrator, a gente faz o que ele quer. Então, sinto falta disso. E sinto falta de uma outra coisa. Por exemplo, nós estamos nesse momento da mudança climática, nesse momento ambiental. Puxa vida, qual é a maior potência agroambiental do planeta Terra? É o Brasil, é a maior potência agroambiental. Eu pergunto, temos um número? Quanto é o ativo brasileiro ambiental instalado? Eu sei quanto é que o Brasil emite de carbono. Isso aparece nos estudos. Nós somos 2,4% da emissão de carbono do planeta Terra. Agora, alguém tem um estudo dizendo qual é o volume que o Brasil hoje resgata, sequestra de carbono, hoje instalado? Provavelmente, nós seremos um dos 2, 3 campeões do mundo no sequestro de carbono. Então, nos falta uma estratégia de organização da comunicação e nos falta também debater coisas num nível mais amplo para tirar o foco das coisas pequenas. Mas, de volta, o assunto envolvendo hoje o que está acontecendo no Rio Grande do Sul é maldade humana. Eu não tolero o que está acontecendo, porque é injusto e é incorreto. E nós temos que levantar nossas vozes sem partidização, com humanos. Humanos que fazem isso, talvez não mereçam o nome de humanos. Legal, Tejon. Ô, Antônio, nós temos visto nos últimos dias a soja e o milho ter alguma reação na Bolsa de Chicago. Hoje, novamente, de manhã, quando eu olhei, estava com uma alta já, se não me engano, $12 e... 12,31. Exato.
E os prêmios no Brasil positivos, tal. O cenário macro maior que o USDA mostrou a semana passada, já para a safra 24, 25, mostra uma safra de soja no mundo de 422 milhões de toneladas e uma possibilidade de uma passagem de estoque superior para dezembro desse ano, superior a dezembro do ano anterior, e, consequentemente, um ligeiro cenário baixista. Como é que você viu esses dados e como é que você está encarando hoje essa reação do mercado? Batata quente, hein, Marcelo? Bola quadrada. Porque, olha só, Anderson, essa brincadeira veio do Marcelo pelo seguinte, quando lá no ano passado, em setembro, outubro, quando a gente dizia aqui no programa, pessoal, vamos travar preço, estava 150, 160, se a gente vamos travar preço, porque a tendência é cair por causa disso, aquilo, assim, nos xingavam, Anderson, nos xingavam de tudo, vocês estão vendidos para as trades, que mais, e aí o preço caiu para 90. Aí nós depois passamos a gente, não, agora vai melhorar, vamos segurar mais para o segundo semestre. Aí as pessoas nos xingam de novo. E agora o Marcelo está me dando a chance da gente ser xingado. Não, mas eu vou dar minha opinião também, tá, Antônio? Pode falar a sua que eu vou dar a minha aqui. Mas o importante é que para cada um que nos xinga, tem uns 10 que fazem aquilo que a gente está recomendando e terminam, e depois nos agradecem, nos mandam mensagem no Instagram, nos mandam mensagem no e-mail, falam com a gente no WhatsApp, enfim. Marcelo, eu me preocupei, são 169 milhões de toneladas projetadas para o Brasil, e aí eu quero fazer um link, né? Porque eu passei esses últimos meses dando explicação, principalmente o pessoal da Faria Lima, que bota dinheiro no agronegócio, preocupado, tá, mas e o Mato Grosso vai quebrar, o agro brasileiro vai quebrar, olha essas RJs, olha isso, aquilo. E diz assim, a gente não vai quebrar. Nós vamos ter problema, e tem que ter endereço esses problemas, a gente precisa resolver os problemas, é claro. Agora, isso é assim, o produtor é um bom pagador, e a gente via que, no fundo, o que havia era uma necessidade de girar carteira, né? O cara está investido em algo do agro, não, vamos tirar esse negócio do agro, vamos botar nesse, vamos botar naquele, porque quanto mais gira, mais gera dinheiro, muitas vezes, para o mau assessor, né? Então, eu passei meses respondendo sobre isso, e agora eu fico vendo, poxa, e essa projeção de aumento, como é que fica, né? Então, agora, se nós tivermos, de fato, uma produção de 169 milhões, que ainda é cedo, tem muita água para passar debaixo da ponte, tem muita coisa para acontecer, mas se ela acontecer, nós vamos chegar na segunda maior relação estoque-consumo da história. Quase do tamanho de 2017, que o bushel foi para 8,30. Então, eu vi com preocupação este dado. E uma vez que estamos longe ainda do próximo processo produtivo, eu acho que os brasileiros deveriam repensar aumento de área plantada. Eu acho que é momento de nós darmos uma respirada. Eu também quero, assim como o Tejon, ver o agro dobrar em 10 anos, 20 anos. Sim, tudo bem, mas a gente pode ter um ano para dar uma parada para respirar. Esse crescimento de área plantada que nós temos implementado nos últimos anos nos coloca um nível de preço que não é o que a gente quer, não é o que a gente espera, não é o que remunera bem os custos de produção. E o Anderson já passou por isso. Eu me lembro quando a gente dizia, capitaneado pela Fedearroz, pessoal, nós temos que diminuir a área plantada de arroz, porque estava produzindo demais, estava sobrando, os preços não pagavam nem o custo. Foi quando os produtores ajustaram a área que os preços melhoraram e se criou um setor mais saudável. Então, me parece que é muito mais difícil fazer isso em termos de Brasil, mas acho importante, Marcelo, os produtores olhando para este número de 169 milhões e com crescimento de área plantada de quase de 1 milhão e tanto, não me lembro quantos, 1 milhão e 400, 1 milhão e 500 mil hectares, é bom nós darmos uma refletida e uma parada para respirar, para que aquele número não aconteça. E aquele estoque-consumo não aconteça, porque, do contrário, nós poderemos ter preços que não são aqueles que a gente merece e deseja. Ô, Antônio, eu concordo totalmente com você, eu queria complementar a sua explicação, dizendo o seguinte, se o número for aquele, e se o cenário for aquele que o USDA desenhou,
está na hora do brasileiro produtor de soja, em momentos oportunos, como o atual, fazer algumas fixações futuras da soja que ele vai colher em janeiro, fevereiro e março do ano que vem, porque é uma forma dele proteger a rentabilidade dele. E aqui tem uma outra percepção que eu tenho desse relatório do USDA. Se os Estados Unidos está aumentando a área de soja e diminuindo um pouco a área de milho, se a área de milho tem situações desfavoráveis em algumas regiões lá, que pode ser, inclusive, diminuída ainda. E se nós temos aqui no Brasil um crescimento de implantação de plantas de etanol e uma série de outros fatores, a suinocultura indo bem, a avicultura e tal, que demanda muito milho, nós podemos estar tendo aqui, nesse momento, uma oportunidade de um crescimento da área plantada de milho verão, que poderá ter preços interessantes. Então, eu acho que vale a pena, nós não estamos afirmando nada, nós estamos dizendo aqui o seguinte, vale a pena acompanhar essas movimentações dessas informações. Na minha intuição, milho verão pode ser uma cultura altamente rentável. Você, Letícia. Eu queria trazer um assunto dos CBIOS, vocês já trouxeram aí, né, da gente, da mudança climática, sustentabilidade, e os CBIOS, eles são certificados, papéis que as empresas podem vender na Bolsa de Valores, referente ao carbono, né, para a produção de biocombustíveis, tanto quanto de carbono é tirado da atmosfera. E isso não era pago anteriormente para os produtores de cana. Então, é a primeira cadeia que tem trazido isso, esse certificado também. Parte do pagamento, não só para as usinas, como para os produtores. E eu acredito que isso pode ser um exemplo para o milho de etanol, para a soja também, para o biodiesel, e remunerar mais o produtor, porque essas medidas elas são feitas desde da lavoura. Então, como é feito, que tanto de fertilizante coloca, defensivos, tudo analisado, como é que está a fixação de carbono no solo, e o produtor participava disso, mas não recebia por isso. Então, conforme a gente consegue nos aprimorar nas medições, nessas calculadoras, a Embrapa tem colaborado muito com essa calculadora usada pelas usinas, vem da Embrapa, mas a pesquisa tem colaborado para isso, e a gente acredita que vai aumentar também a maneira desse produtor se remunerar. Legal. Realmente é uma questão muito importante e é fundamental que a gente acompanhe essa questão, porque pode ser uma renda adicional para o agricultor. Gente, nós estamos chegando no final já do programa e eu queria fazer a nossa rodada de encerramento e eu queria começar com você, Anderson. Primeiramente, agradecendo o seu carinho, sua atenção, sua disponibilidade para participar aqui do nosso programa e queria que você deixasse uma mensagem aí de 1 minuto para os nossos internautas sobre a sua visão aí do contexto atual do arroz brasileiro aí do Rio Grande do Sul. Meu contexto, minha visão, tá, Marcelo? Eu te agradeço pela oportunidade de estar participando aqui e deixar um registro muito importante. Eu jamais imaginava, porque, Tejon, eu não falo sobre aquilo que eu não sei, porque eu sou um gauchinho aqui da parte sul do Rio Grande do Sul, que entende do arroz, que trabalha nessa área, que pode falar um pouco sobre isso. Sempre que eu tenho que apanhar um pouco, eu estou com o cabelo tudo branco que nem o Antônio, eu chamo ele para apanhar um pouco junto, que ele está acostumado a ser xingado juntos aqui. Depois, né, Antônio? Alguns desses, mesmo aquele que nos xingam, até agradece. Mas na próxima safra vamos xingar de novo. O que é muito importante deixar claro aqui, eu vou deixar uma provocação para o próximo programa, e se eu puder voltar aqui, será um baita de um prazer. Tchê, fake news não é algo da esquerda. A gente tem que ter esse cuidado, fake news prejudica a nós, cidadãos de bem que trabalham. E aqui um exemplo claro disso. Muito da polarização e da questão ambiental que nós temos que enfrentar, em vez de eu estar trabalhando, ajudando o meu estado, em vez de eu estar ajudando pessoas, agora aqui eu tenho que
perder energia enfrentando falácias criadas por fake news e por interpretações equivocadas. Nós temos que ter cuidado e valorizar a informação de verdade. O Antônio está aqui, talvez ele nem tenha tanto claro isso, mas ele é um cara que trabalha com ciência, com números, com fatos, com dados. Então, nós, e aqui o Antônio é um exemplo claro disso, ele trabalha com ciência. E é isso que nós precisamos. Fatos. Subiu 20 centímetros a mais, tentando ficar nesse 1 minuto aqui, Marcelo, do que a enchente de 41. Por que foi tão mais grave? Porque nós enchemos as planícies de inundação de gente. Então, por isso que foi mais grave. E talvez essa suposta... Por que o Greenpeace não fala da enchente de 41? Porque lá não tínhamos aquecimento global. Nós temos estudos aqui que mostram que o mar já foi até Santa Vitória do Palmar, e por isso que tem lagoas ali no meio do caminho. Então, minha mensagem final, Marcelo, é agradecer e levar em consideração o quê? Nós precisamos tentar chegar nesse público, né, que a democracia trouxe esses meios de comunicação modernos aí, que não buscam fatos, que simplesmente reproduzem algumas coisas que são as barbaridades tremendas que prejudicam a todos nós. Essa é a minha última provocação aqui, agradecer pelo espaço. Obrigado, Anderson, você é muito bem-vindo e esperamos receber você aqui mais vezes no nosso programa, e a nossa esperança, o nosso desejo que o Rio Grande do Sul supere cada vez mais rapidamente essa dor, esse momento difícil que nós estamos passando aí. Letícia. Agradecer aqui a presença do Anderson e colaboração do Antônio aí também trazendo esse tema, Marcelo e Tejon, os telespectadores, e fazer uma reflexão aqui, que o Antônio trouxe, né? E quando a água baixar, o Anderson também, e quando a gente vai ter esquecido aqui nessa reconstrução. Então, nós temos visto, apesar desses barulhos que muitas vezes a mídia traz, e fake news e etc., mas nós temos associação de arquitetos ajudando a pensar em reconstruir casa, a gente tem psicólogos atendendo pessoas daí, nós temos editoras pensando em como vai mandar os livros para fazer isso, tudo de gente que eu já vi, né, campanhas aqui. Nós temos uma Vogue da vida, ou muitas influências que mexem com roupa, falando quais são as marcas do Rio Grande do Sul que a gente tem que usar pelos próximos meses. Então, nós também, ao mesmo tempo, estamos vendo essa ajuda humanitária de quem pode ajudar e no quê. E que isso continue por um bom tempo, seja 1 ano, seja 1 ano e meio, seja 2 anos, que a gente possa trazer todos os setores produtivos brasileiros para ter esse olhar diferente e ajudar a reconstruir esse país. Porque também há, nessa tragédia, uma grande esperança dessa união do brasileiro, nessa valorização do ser humano, né, nesse amor que o Marcelo tanto trouxe. Então, é essa nossa esperança. Vamos desenhar como isso aí pode e deve ser feito, né, como a gente pode continuar as nossas ajudas mais a longo prazo e torcer aí para que a tragédia se reconstrua e a gente saia muito melhor como Brasil, como União, como patriota e também dentro do agronegócio. Então, uma boa noite a todos, um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Letícia. Antônio, sua mensagem final, por favor. Marcelo, se falou muito de humanidade aqui, e a burrice também é humana, né? Mas se falou muito do aspecto humano verdadeiro, aquele que a gente quer falar. Eu quero pegar um ponto que a Letícia trouxe. Tem muita gente ajudando, muita gente de outros estados ajudando. Tem médicos, tem psicólogos, tem psicopedagogos, tem advogados, tem uma infinidade de profissionais que estão aqui. E nós, economistas, sabe o que a gente diz, Letícia, para as pessoas? Vai no restaurante, consome. Vai no shopping, vai na loja de bairro, vai lá comprar alguma coisa que você gosta, que seu filho precisa. Vai lá comprar. Sabe o que as pessoas dizem? Eu não tenho coragem. Eu não consigo fazer isso. Porque eu não consigo sentar num restaurante, mesmo sabendo que eu vou ativar a economia, sabendo que tem um monte de gente que está fora de casa. E sabe o que a gente diz para eles, como profissionais? Eu também não. Ou seja, a gente está vivendo um momento realmente muito, muito, muito difícil, muito ímpar, e que bom que tem tanta gente do Brasil inteiro ajudando muito, de todas as formas, com dinheiro, com abraço, com carinho, com solidariedade, com apoio, enfim, como eu disse no programa anterior,
Nosso país é um país, ele é uma nação, e o que nos une é muito maior do que aquilo que nos divide. Eu quero agradecer muito o Dr. Anderson. O Anderson é um brilhante executivo da Federarroz, que eu tenho o privilégio de conhecê-lo há muitos anos, uma pessoa de altíssimo nível, altíssimo quilate, e com muito trabalho, reconhecido pelos produtores aqui do Estado do Rio Grande do Sul. Então, obrigado, Anderson, por ter concordado e aceitado o convite de estar aqui conosco. E, para finalizar, eu quero dizer o seguinte: o Rio Grande do Sul não tem fundos constitucionais. O Rio Grande do Sul não tem royalties do petróleo. E o Rio Grande do Sul, e o Rio Grande do Sul, por ano, manda 65 bilhões para Brasília, dos quais voltam 13. Ficam 52 bilhões para ajudar a Brasília a construir esse país maravilhoso que nós temos. A cada 12 anos, os gaúchos entregam um PIB inteiro para Brasília. Nós precisamos uma atenção diferenciada desta vez. Se nós vamos recuperar a nossa economia em V, ou seja, cai e retorna rápido, ou vai ser em U, levando anos para atingirmos os patamares que estávamos antes dessa enchente, vai depender do quanto deste dinheiro que nós geramos pode ficar aqui no estado do Rio Grande do Sul, sem populismo, sem partidarismo, sem coisa nenhuma, no aspecto econômico e humano, para reconstruir esse estado. Espero que fique o suficiente para a gente recuperar em V, porque não é o rico que vai se prejudicar se assim não for. Serão as pessoas mais vulneráveis, as pessoas mais frágeis, as pessoas mais pobres. Aquelas que, por sinal, são as que mais estão sofrendo. Obrigado, Antônio. Muito bacana a sua colocação, e eu só queria acrescentar a beleza da solidariedade de todo o povo brasileiro em ajudar os gaúchos nesse momento difícil. Então, é de digno de admiração mesmo como o país se mobilizou para ajudar o Rio Grande do Sul, e eu tenho certeza que o Rio Grande do Sul vai conseguir se reerguer com o apoio do resto do Brasil, porque nós somos uma nação e nós temos que um ajudar o outro para a gente seguir em frente e ser igual uma família, né? Tejon, você. Muito bom, amigos. Letícia, Antônio, Marcelo e Anderson. Nesse instante, o Rio Grande do Sul nunca precisou tanto do Brasil como agora. Mas, daqui a pouco, nós vamos constatar que o Brasil nunca precisou tanto do Rio Grande do Sul como agora. Porque a recuperação do Rio Grande vai sem ver. E não é porque o governo vai dizer ou não vai dizer. Vai sem ver, porque eu conheço a fibra, a genética, eu conheço a alma do Rio Grande do Sul. E a partir desse sofrimento, a partir desse trauma, ninguém fica igual. A partir de um trauma desse tamanho, só tem dois caminhos. Ou você piora, ou você melhora. Então, nós vamos assistir um crescimento, uma reconstrução, uma reeducação, e vamos ver o quanto o Brasil vai usufruir por essa superação do Rio Grande do Sul, porque ela vai impactar a todos nós. E, meu caro Anderson, vamos também pensar, enquanto isso, em como é que a gente aumenta o consumo per capita do arroz, viu? Porque toda vez que eu vou falar com a turma do arroz, o consumo per capita caiu, o consumo per capita caiu. Então, é um bom momento. Vamos aumentar consideravelmente o consumo per capita do arroz. Amigos, gaúchos, coração e alma com vocês. Obrigado, Tejon. Queria agradecer a todos os amigos que participaram do programa de hoje, agradecer o nosso público que toda segunda-feira nos prestigia. Quem gostou do programa, bote um like, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, para que nosso programa cumpra esse objetivo de construir pontes entre o público urbano e o público rural. A minha mensagem final a semana passada eu li uma reportagem vinda do exterior, onde pessoas da classe alta estavam defendendo uma tese
de que o que é verdadeiramente sustentável é comprar roupas só em brechós, de roupas usadas, porque a produção do algodão e a industrialização agride muito o meio ambiente. Então, isso é uma inverdade, isso é uma falta de informação. Quer dizer, a produção de algodão, principalmente a brasileira, é feita com grande respeito ao meio ambiente, com técnicas de última geração. O Brasil é um país que tem uma capacidade ímpar de produtividade no algodão. Deverá ser, nos próximos 2, 3 anos, o maior exportador de algodão do mundo. Então, as pessoas precisam pensar um pouco quando fazem esse tipo de afirmação, porque por trás disso existe uma cadeia produtiva muito importante que emprega muitas pessoas, que muitas famílias dependem da eficiência dessa cadeia produtiva. Então, é muito ruim que pessoas despreparadas façam afirmações desse naipe que possam impactar uma cadeia produtiva tão competente, tão eficiente como a cadeia produtiva do algodão. É isso. Obrigado, gente. Foi um prazer ter vocês aqui conosco e a gente se vê na próxima segunda-feira com mais uma Conexão Campo Cidade. Um abraço a todos e uma excelente semana.